Hoje, 10 de dezembro de 2025, nós vamos caminhar no encontro de número 252. Mas antes, vamos elevar o pensamento. Vamos colocar na nossa tela mental a imagem de Jesus. E em poucas palavras, vamos conversar com Jesus. Mestre, aqui nos encontramos mais uma vez. Sabedores que precisamos estar contigo. E precisamos mais conhecer a vida. Que precisamos aproveitar a oportunidade do conhecimento para trilharmos a escala da evolução. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos. Te agradecemos, Mestre, pelo acolhimento, pelo auxílio, pelo amparo desses amigos espirituais que nos cercam, que nos amparam o dia todo, as noites, os dias. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Primeiramente, vou conversar um assunto que para mim não é muito agradável, mas eu preciso conversar. Porque cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua maneira, tem as suas necessidades, e nós temos que respeitar todas elas. Hoje é dia 10. A próxima quarta-feira, 17, nós ainda estaremos aqui. Depois vem 24, a outra quarta-feira é 24, e a seguinte é 31. E então eu indago a vocês: como faremos dia 24, como faremos dia 31? Eu sei da necessidade, cada um com o seu grupo familiar, cada um com as suas necessidades, com as suas maneiras de pensar. E então, dia 24, como faremos? Todo mundo na sua casa? Por que ninguém fala? Por que está todo mundo calado? Eu vou viajar. Eu também vou poder. Dia 31, da mesma forma. Sim. Então, fica definido que dia 24 e dia 31 nós não estaremos aqui, mas eu estarei. Ok? Eu estarei espiritualmente. Eu estarei aqui espiritualmente. E eu espero que cada um esteja também espiritualmente. Eu acho que espiritualmente todos nós vamos estar aqui. Oi? Eu acho que espiritualmente todos nós vamos estar aqui. Porque a gente nós estamos já muito conectados. Achar não é ter certeza. Tem que ter certeza. Você tem certeza de você. Posso me entender? Sim. A coisa é séria. E a gente tem que tratar com seriedade. Bom, então está resolvido. Dia 17, dia 17, a próxima quarta-feira, estaremos todos aqui e será o encontro último deste ano, certo? E provavelmente no dia 17 eu devo trazer o nosso novo livro. Ele deve ser despachado essa semana e certamente presentearei vocês com esse novo. Eu estou querendo saber onde estava vendo esse livro. Muito bem, mas antes de começarmos a falar do nosso querido amigo, mestre, irmão maior, Jesus, eu quero ler alguma coisa. Pequenina, mas vou ler. Porque um detalhe importante. O que nós vamos apresentar tem muito a ver com o andamento do planeta Terra. Tem muito a ver
com os critérios que cada um de nós usa na vida. Tem muito a ver com aquilo que pensamos e imaginamos que possa ser. Tem muito a ver para que venhamos a conhecer um pouco mais Jesus. Porque certamente a população do planeta Terra conhece muito pouco Jesus. Muito pouco. Tem muito a ver com os pensamentos que ainda são usados por aí. Tem muito a ver com o que as pessoas ainda imaginam e acham que podem realmente agir da maneira que continuam agindo, sem que haja uma cobrança maior por parte das leis divinas. Então, o que vamos apresentar tem muito a respeito disto. Mas antes desta apresentação, ouçamos: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 11, 28, 30. São palavras de Jesus. Agora, eu vou ler um pequenino trecho do Evangelho. Eu estou no Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Observem um detalhe: o mundo é impotente para dá-las. Ele está falando do materialismo. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. O Espírito de verdade. E quem é o Espírito de verdade? Jesus. Agora vamos ver um pouco mais de Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos trabalhar esta mensagem no nosso querido Humberto de Campos. O nascimento de Jesus é o título da mensagem. Observem os detalhes que estão implícitos nesta mensagem. Rezam tradições do mundo espiritual que, anos antes da vinda de Jesus, Hilel, nascido em Babilônia, emigrou para a Palestina. Veja o estado que vive hoje a Palestina, a fim de aprimorar os conhecimentos em torno da Torá. Cercado de discípulos e famoso por haver criado um tipo de rabinismo notavelmente liberal, concomitantemente com as lições que ensinava, referia-se em reuniões íntimas à próxima chegada do Senhor, para cumprimento das profecias. Em decorrência, aqui e ali enfervilhavam comentários
sobre os novos tempos. As conversações particulares do patriarca, aliadas aos anseios do povo, suscitavam largos debates na vida palestinense, notadamente em Belém, para onde se voltavam todas as esperanças, segundo o texto de Miqueias 5:2. E tu, Belém de Judá, não és assim tão pequena, porque de ti sairá o guia de Israel, cujas origens se perdem nos dias da eternidade. Então veja, que antes de Jesus chegar ao planeta Terra e materializar-se aqui, já havia conhecimento de que tal fato iria acontecer. Alguns daqueles presentes no planeta Terra já traziam esse conhecimento para inspirar aqueles que pudessem realmente entrar em melhor sintonia. À vista disso, por muito tempo, antes do nascimento do Cristo, na bela cidade de Davi, as mais importantes famílias faziam orações e sacrifícios a fim de receberem o enviado. Veja, a falta de conhecimento, como reinava ali de forma bem acentuada. Importantes famílias faziam orações e sacrifícios, a fim de receberem o enviado. Vejam, eles queriam que Jesus nascesse no berço da sua família. Cada um queria que o mestre fosse um dos seus familiares. Salomão, o grande proprietário de terras, endereçava de semana a semana petitórios ao céu, suplicando fosse o mensageiro sublime localizado entre os seus, a fim de oferecer lugar digno no carro da fortuna. Veja como pensava antes de Jesus chegar e já terem o conhecimento de que Jesus iria estar. Queriam que Jesus nascesse nos seios das suas famílias, como ainda está. E todo o pensamento voltado para as essências materiais que não levam a lugar nenhum. Carro da fortuna. Falta de conhecimento, né? Como ainda pregam muitos, a gente vê. É só assistir a TV. Tem reuniões para tratar da fortuna de cada um, dos lucros que vão obter materialmente. Parecem ainda, no mundo atual, que não observam. Existem cemitérios, e todo dia está cheio o cemitério. Todo dia. E cada um de nós que aqui está pode morrer agora. E qual é a novidade de morrer? Não tem novidade nenhuma. É uma coisa muito simples. Por isso é bom pensar que somos espíritos. Gade, o negociante de sedas, implorava a Deus viesse o orientador dos séculos comungar-lhe o círculo da família, prometendo engajá-lo desde cedo entre os parentes prestigiosos em função do Templo de Jerusalém. Veja, ainda hoje tratam Jesus dessa forma. Pensam em Jesus e trabalham para que a fortuna aconteça.
inclusive usurpando-a dos outros. Vou ao templo, vou orar. Vai. Ora é simplesmente uma hipocrisia, porque sai dali para trabalhar e tirar do outro, para que o outro tenha menos e ele possa ter tudo, assambarcar tudo que for possível. Você esqueceu, irmão. Está vendo aquilo ali? Aquilo ali é um caixão. Qualquer hora dessa você está lá dentro dele, no teu corpo. E você vai seguir, e aí você vai ver o que tu vai fazer com a tua fortuna. Ela fica, e você vai. E o que tu está levando de conhecimento? Qual é o saber que você está levando na vida? Rubens, o criador de camelos, exortava as bênçãos do Eterno, a fim de que se lhe desse a graça de acolher o Messias no próprio lar, imaginando programas de exaltação para ele, a partir da meninice. É assim que ainda pensam muitos hoje em dia. Frequentam os templos, vão à casa espírita, mas é só naquele momento. Quando sai dali, o materialismo toma conta. E não sou eu que digo isso, não. Agostinho fala sobre isso. Aí, quando a gente fala e lembra Zacarias, esses espíritas que agem dessa forma não conseguem entender. Eu sei que não conseguem entender, porque eu lido com eles. E continuam dizendo-se espíritas, enquanto cuidam muito mais da materialidade. E aí, serão só 2/3? Zacarias talvez tenha se enganado. Desculpe, Zacarias. Zacarias não, Zacarias, né? Zacarias, É porque às vezes confundo os nomes. De repente é mais de 2/3. Mas, como o exílio tem muito lugar, né? O Quiron ou Quiron, o planeta que está absorvendo muitos deles, é um planeta enorme, não só está indo o pessoal do planeta Terra como de outros para lá, então tem lugar. Como tem lugar em Mercúrio, em Plutão, em Vênus, são planetas mais atrasados. O planeta pressão, como é Mercúrio e Plutão. Isso na nossa galáxia, no sistema solar, porque tem outros vários sistemas para os quais os espíritos podem ser transferidos e reencarnar, como vieram para cá os capelinos. Jonas, o joalheiro dos joalheiros. Olha, joalheiro, você prometia tesouros ao santo dos santos, em retribuição pelo aparecimento do Salvador em sua própria casa. Veja que pensamento, ainda é pensamento hoje em dia desse jeito. Quer dizer, as pessoas pensam muito em religião, mas estão centradas na materialidade, no que eu vou possuir, no que eu vou ter. Eu quero um carro novo, uma televisão nova, uma casa maior, uma casa de praia. Joga tudo fora, porque tu não vai levar nada disso. O que tu vai levar, meu irmão, é o conhecimento que você absorver. O que você vai levar é a evolução do saber. Então cuida disto. Cuida disto, porque amanhã não, pode ser agora. Você pode ir para o cemitério. Esse corpo que você está habitando. A coisa é séria.
querendo salvar-se, todo mundo querendo o mestre perto, mas só pensando na materialidade. Ainda hoje acontece assim. E como eu não quero falar dos outros, eu falo dos espíritas. Se fizermos as contas, 100. Digamos, eu não vou exagerar com isso, mas vou botar aqui. 98% ainda está ligado por demais à materialidade. Ainda está ligado demais à materialidade. Aí se exalta, fica nervoso, tem desespero, fica conflitante, não tem equilíbrio. E aí, por quê, meu irmão? Está preocupado com o quê? Não porque tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Você está cuidando de você? Quando nós passamos a cuidar de nós mesmos, eu digo cuidar espiritualmente, você se livra do desespero, do conflito, da aflição, da problemática de que tem que correr para resolver os casos. Não é assim. Não é assim. E quem fala isso não sou eu, está ali no Evangelho. Acabei de ler o Espírito de Verdade que eu li. Digam que eu estou falando o que não serve. Está ali. Diga. As questões que são abordadas muito dentro da casa espírita, quando tem reuniões assim, íntimas na casa espírita, é a questão de você adquirir o bom senso daquilo que você precisa para sobreviver e aquilo que você considera excesso, para que você não possa ficar amontoando coisas desnecessárias. Então, a gente é 880. Quando se fala de abrir mão das coisas materiais, tem gente que se abandona totalmente e fica na miséria. E tem outros que supervalorizam, tem muitas coisas. Então, a gente tem que encontrar um bom senso daquilo que é necessário para você sobreviver, sem que você entre no excesso, sobrecarregue o que é desnecessário. Então, a gente precisa, como você acabou de falar agora, construir uma intimidade espiritual que você atrai as coisas necessárias e você não fica preocupado com o excesso e ter mais valor às coisas espirituais. Mas também não abandonar tudo e viver na miséria, né? Porque isso também é um descaso. Mas ninguém tem que abandonar tudo. Porque às vezes as falas, as pessoas interpretam 880. Então a gente tem que encontrar Porque se você abandonar tudo, como é que você vai construir o teu processo evolutivo? Se você precisa dos motivos materiais para construir o teu processo evolutivo espiritual. Na própria doutrina está lá. Basta o que for necessário, o supérfluo é que é o mal. Então, não tem questionamento nesse sentido. Você precisa das coisas materiais, mas você vai usar a matéria para o aperfeiçoamento moral, como está no Evangelho. Como está? Você reencarnou para o aperfeiçoamento moral, está no Evangelho, já coloquei na tela. Então, cabe a cada um ter o seu critério a respeito. Se você reencarnou para aperfeiçoamento moral, você não pode pensar como esses que pensavam dessa maneira. Você vai utilizar o que te rodeia materialmente para a tua evolução espiritual. Acontece que quando eu falo dos espíritas, e vou continuar falando para ver se desperta, muitos daqueles que se dizem espírito estão mais preocupados com os motivos materiais do que com os espirituais. E passam a cuidar muito mais dos materiais. Inclusive entrando em dependência de terceiros.
esquecendo de si próprio. Eu reencarnei para me aperfeiçoar moralmente. Eu dependo do outro, eu não dependo do outro. O outro pode me ajudar, mas eu também não posso depender dele, nem ele depender de mim. Podemos nos ajudar, e ajudar não é dependência. Ah, porque você pode resolver isso para mim? Não, você que tem que resolver. Eu trabalho desta maneira, mas é claro, porque quando você começa a atender dependências de terceiros, você está o deseducando, porque ele é que tem que resolver. Da mesma forma como se fala que a mãe é que tem que cuidar do filho. O trabalho é secundário. Se der para trabalhar, trabalha. Se não der, cuida do filho. Porque é o teu primeiro dever. E dever também está no Evangelho. Quem é meu pai, quem são minha mãe, quem é minha mãe, quem é... Por aí afora. Isso Jesus falou. Só isso já dá para pensar no resto. As pessoas leem o Evangelho, vejam as mensagens e se fixam nas letras. Mergulhe nas energias que ali estão. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. E é preciso tratar com seriedade. Porque quem não estiver tratando com seriedade, tem vaga, né? Está cheio. Sempre cabe mais um. Sempre? É igual o coração de mãe. Mas a gente vê isso, né? Na própria literatura espírita, a gente vê a partir do céu e do inferno. A gente vê. Desencarna e acha que está numa boa. Mas por que eu estou ali? Por que aquele era meu escravo? Ele está bem melhor do que eu, né? Pois é. E é isso que vai acontecer. Quem trabalhou na casa espírita, nas sessões mediúnicas, sabe muito bem o que acontece. Não é brincadeira, não. Aqueles que chegam não sabem nem o que está acontecendo com eles. Muitos frequentavam a casa espírita, achavam que estava tudo certo. Eu frequento, vai. Não é bem assim, não. A coisa é muito séria. É isso. Da mesma forma que pensavam aqueles antes do mestre se materializar, ainda andam pensando hoje. Não é à toa que a maior parte vai para o exílio. Não é à toa que um pequenino grupo vai à regeneração. Coisa séria. Ezequias, o rico fornecedor de cavalos, enviava petições incessantes ao Senhor dos Exércitos, instando para que o excelso emissário lhe fosse entregue no berço de madeira a orientá-lo para a libertação. De maneira a orientá-lo para a libertação política de sua gente. Olha o que pensavam de Jesus. Ainda hoje pensam assim. Ainda hoje agem assim. Como se isso tudo fosse normal. Gente, década de 2060, regeneração plena. Falta pouco tempo. Nós estamos em 2025. Contem para 2060 quantos anos faltam. Eu não vou estar aqui para observar, mas vou observar de lá. Ainda tem um detalhe. Aquele que precisar puxar a poesia, eu puxo também. A coisa é séria. Coisa séria. E eu falo com propriedade, porque eu me lembro bem da minha reencarnação passada. Eu sei o que aconteceu. Eu sei aonde eu estava. E sei o porquê passei uma série de necessidades, hoje de dificuldades, e ainda continuo passando. A coisa é muito séria. É preciso pensar. Eu sou espírito. Olha aí. Fornecedor de cavalo. Nasce comigo para poder... Todo mundo pensando na materialidade, como acontece ainda hoje. E o mestre ainda não tinha chegado. Então, havia a profecia de que ele viria.
os mais estranhos requerimentos subiam à consideração do Todo Misericordioso e pediam tudo a Deus. Manda Jesus lá para casa, para ele fazer com que eu tenha dinheiro, para que eu possa crescer materialmente. Era isso. Ainda hoje pensam assim. A gente vê na TV acontecer reuniões para promover a materialidade. A gente vê na casa espírita aquele que ocupa a tribuna para falar da materialidade, porque ele conversa com o homem, ele não conversa com o espírito. A coisa é séria. Quaresma, quando a gente vê às vezes um palestrante, né? Eu já passei por uma questão parecida. A pessoa diz assim: será que a minha palestra agradou? Será que a pessoa gostou? Aí hoje, o entendimento que a gente tem, eu entendo assim: será, como primeiro esse é o raciocínio dele? Será que o que eu estou passando, ele está fazendo uma reflexão em torno do que eu estou falando? Porque a impressão que você tem, quando a pessoa age de uma forma contrária, que ela quer elogios, quer aplauso, aí é personalismo, entendeu? Então, a gente vê a postura de algumas pessoas ir por esse lado. Olha, não é só isso. Há muitas palestras espíritas das quais você tinha que pagar para poder entrar para assisti-las. Alguns dos nossos palestrantes por aí na vida faziam palestra em determinado lugar que você tinha que pagar para assisti-las. Estão me fazendo entender? Pagar. A questão não é pagar, a questão é a justificativa que usam para você Pagar. A justificativa é Até com hotel, para se hospedar em hotel e tudo. justifica. É. A justificativa são as demais. Quer dizer, veja. Jesus sendo usado para você usar a materialidade, para você se beneficiar do prazer da matéria. Coisa muito séria. É por isso que eu sempre condenei esse tipo de coisa. Isso tudo é errado. Jesus, é só lembrar de Jesus, como a gente já conhece. Como é que Jesus fazia? É só ver na revista Espírita as viagens que Kardec fazia pela França, qual era o comportamento dele nas viagens. Pois é. Ele pagava do bolso dele, ia de trem, ia de cavalo, ia de charrete, chegava lá e ficava dentro da casa do confrade, dentro da família, comendo mingau, o que tivesse. Não tinha hotel de luxo, não. Para uns, deveria ele formar entre os maiores orientadores rabínicos de seu tempo. Para outros, era certo que tomaria as rédeas do poder a fim de restituir a Israel a independência esperada. Para outros, e outros ainda, assumiria a autoridade da cultura e do ouro, fazendo-se invencível comandante de legiões. Veja, ainda hoje pensam assim. E Jesus já esteve, já foi, deixou as orientações, voltou com a doutrina espírita e ainda pensam assim. Será que não tinha um profeta obsediado que criou essa ideia de que ele viria assim? E um profeta estava obsediado, que criou essa ideia e todo mundo copiou que ele viria assim? De repente, não sei. Porque tem os líderes, né? Que cria essa ideia e a pessoa, todo mundo copia, porque é conforto, né? É confortável para você. Alguém distorceu a vida dele. Algum profeta se perdeu. O que você está dizendo acontece com muitos espíritas hoje. Eles estão obsidiados e não percebem. Intuído, mal intuído, espírito. Eles estão e não percebem. Que a do... E o obsessor é inteligentíssimo. Isso. Ele não deixa nem que esse que está sendo obsidiado perceba que ele está sendo obsidiado. Muito
Ah, tá cheio por aí. E se você chegar e comentar a respeito, ele vai te detestar. Ele vai te detestar. Até mesmo porque a plateia gosta disso, sente alegria nisso. E aí, se você for falar alguma coisa, Pois é. a plateia vai ter que dizer, Pois é. está com inveja, está com... Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Mas por que esse espírita está dessa forma? Porque ele está muito mais ligado à materialidade do que à espiritualidade. Então ele favorece. A energia dele tende nesse sentido. Ele não percebe. E o obsessor, que é mais inteligente do que ele, não deixa que ele perceba. Tem um expositor. E ainda tem um detalhe. Ele é todo manuseado no estado de emancipação. E também quando retorna, está no esquecimento. Teve um expositor uma vez falou para mim assim, Maxwell, a maioria das casas espíritas que eu vou é vazia, pouca gente. Eu entrei numa casa espírita uma vez que tinha gente na janela saindo pelo ladrão. Aí ele falou assim, eu desconfiei daquilo. Eu nunca vi casa espírita lotada, cheia de gente, assim, muita gente. Aí ele observou que as mensagens que vinham naturalmente lá, eram mensagens de psicografia, foram mensagens aquelas mensagens que as pessoas gostam de ouvir, que às vezes são falsas, são mentirosas, mas estava todo mundo esperando psicografia. Às vezes o cara sentava lá, uma psicografia mentirosa, uma história qualquer, aí a casa estava lotada. Aí ele falou assim, desconfiei. Estava muito bom demais para ter verdade. Eu conheci muitas casas assim. Tinha que ser vazio igual a nossa assim, ó. Quem quer escutar isso? Eu conheci muitas casas assim. A casa que ficava assim, pela janela cheia e pessoa pela janela. Por causa disto. Eu conheci muitas, principalmente em Minas. Conheci algumas delas. E aí eu falava com o pessoal que caminhava comigo a respeito, o pessoal não gostava do que eu dizia. Vou fazer o quê? Inclusive, eu cheguei até a comentar isso aqui com vocês. Inclusive, as mensagens que vinham para um e para outro eram muito parecidas. Quase que as mesmas coisas. Não enxerga. Colocando algumas palavras. Como é que não enxerga isso, né? Querem continuar iludidos. Aí eu dizia, observa as mensagens do Chico. Problema sério, né? E Chico não precisava que ninguém fosse falar com ele antes. E esse povo tem que passar por eles antes, conversar, para depois então vir a mensagem. É impressionante, cara. Impressionante. Deixa quieto. Acumulavam os seus projetos pessoais dos poderosos do mundo para aquele que chegaria na condição de interventor celeste. Dizem que o Pai Supremo, Deus, estudou longamente os desencontrados apelos que lhe eram endereçados e, conquanto permitisse, confiantemente, que José e Maria sofressem pesadas humilhações na chegada a Belém, determinou que Jesus Cristo nascesse ao pé dos animais, no leito de chão, desvinculado de todos os compromissos da terra, para que a revelação da eterna verdade não ficasse escravizada a ninguém. Graças a Deus. Muito bom. Isso é um resumo para tudo o que acontecia naquela época e que acontece hoje. É para refletir. Para que a revelação da eterna verdade não ficasse escravizada a ninguém. Jesus Cristo nascesse ao pé dos animais, num leito de chão, desvinculado de todos os compromissos da terra. Desvinculado de todos os compromissos da terra. Ou seja, sem nenhuma materialidade presente. É para pensar espiritualmente. Isso está no livro Doutrina e Aplicação, lição 15, página 73, psicografia do Chico Xavier,
pelo espírito naquela época, irmão X, por causa do problema que teve, né? A gente já sabe disso, Humberto de Campos. Ainda hoje, a situação se vê dentro desses reflexos. E eu fiz questão de trazer essa mensagem, não pela mensagem em si, mas para a nossa reflexão. Porque o conteúdo que ela traz diz respeito ao que muitos de nós continuamos fazendo hoje. Embora tenhamos o conhecimento do que precisamos fazer, das orientações que precisamos seguir, muitas vezes, ainda cambaleantes, nos deixamos levar para caminhos duvidosos. Precisamos ter coragem, porque essa coragem vai ser refletida e vai se tornar paz e tranquilidade quando atravessarmos e rompermos a barreira do corpo humano, retornarmos à pátria espiritual. E aí é que é o grande detalhe, o grande processo que atravessamos. E que muitos se sentem chocados. Por que assim? Por que isso? Onde é que eu estou? O que é que me acontece? Nada além do que construíste. São poucos aqueles que chegam ao plano espiritual com conhecimento realmente do que está acontecendo e aliviados por terem colaborado para que tal lhe acontecesse. A construção que fizeram. O domínio da mente para as coisas espirituais. Aqueles que fugiram da materialidade, procuraram se libertar dela, procuraram deixá-la e utilizá-la simplesmente para a evolução espiritual. É difícil? Parece, mas não é difícil. A partir do momento que você olhe para você mesmo e se veja como uma alma, usando uma ferramenta de trabalho, que é este corpo. Nada mais do que isto. Já me perguntaram quanto ao meu problema, né, que eu falei dia 28, já me perguntaram, e você vai aguardar esse tempo todo? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só está acontecendo assim. Eu fiz tudo o que podia fazer para que fosse mais próximo, mas não aconteceu. Então, Deus está vendo. E eu dou a mão a Jesus, converso todo dia com Jesus, peço ajuda aos amigos espirituais, e tudo bem, aguardarei, em paz, tranquilo. É assim que funciona. Sem desespero, sem agonia, sem perturbação, porque não resolve. Tudo isso é tóxico. E tóxico, bota no lixo. Então, está aí. E aí cabe a reflexão de cada um de nós. E movimentarmos-nos diante das nossas reflexões, no ambiente em que vivemos, no ambiente familiar, no ambiente, no relacionamento com outros, cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós. E pensarmos firmemente, eu sou uma alma encarnada e preciso cuidar do meu aperfeiçoamento moral. Veja bem que eu estou falando em aperfeiçoamento moral. Em aperfeiçoamento moral tem muito daquilo que possamos fazer neste mundo material. Observe o detalhe. Prestem atenção. Estamos no final de ano, onde as turbulências sempre aumentam, porque elas estão ali. E a espiritualidade turbulenta
também mais se aproxima dessa turbulência daqueles que estão reencarnados. Então, há de se ter o ajuste perfeito para não entrarmos nesse range de frequência, a modo de não, de repente, deslizarmos para coisas que não nos cabe fazer, para ações que não nos cabe praticar, para momentos que precisamos mais refletir. Porque se é para comemorarmos, como falam normalmente, o nascimento de Jesus, então trabalhemos com Jesus. Trabalhemos com Jesus. E não com a materialidade que normalmente desperta muito a atenção nesse momento. É a comilança, é a bebida, são os festejos, são as férias, enfim, uma série de coisas que acontecem, que leva a alma à turbulência, ao conflito consigo mesma, e ela não percebe. E como falávamos ainda há pouco, conversando com o Maxwell, aquele que está aqui, aproveita isso tudo. Aquele que está no domínio do que não presta, dos espíritas que praticam esses atos, ele está aqui. E o espírita não percebe e leva ele para a pior condução. E ele não percebe. Ele não percebe porque ele está distante de Jesus. Não tem como perceber. Você só percebe que alguma coisa está te orientando mal quando você está com Jesus. Quando você realmente está querendo crescer espiritualmente. Caso contrário, você não percebe. E aí você vai para o prazer, você vai para a festa, você vai para as férias, você vai para onde você quiser. Levado por esse irmãozinho. E ele bate palma. E quando você entra no estado de emancipação, ele mais te excita nesse sentido. Quando você retorna, você não lembra de nada, porque ele não é besta, não vai fazer você lembrar. Ele está no teu domínio. A coisa é muito séria. É muito séria. Mas enfim, é isso. Então agora, vamos partir para outro assunto, mas dentro da própria aplicação que se pretende. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, análise à luz do século 21. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Recordando apenas 4 questões do Livro dos Espíritos. Uma simples lembrança. As penas e gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? Observe, estamos falando de materialidade. As penas e gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? Diz o bom senso que não podem ser materiais, já que a alma não é matéria. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal. Entretanto, são mil vezes mais vivos do que os que experimentados na Terra. Eu tenho falado sobre isso. A coisa é bem mais contundente. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. A matéria já não lhe entorpece as sensações. Percebeu, Ingrid? A matéria já não lhe entorpece as sensações. Agora, nós estamos de posse dessa matéria, de certa forma, entorpecido, de certa forma, sem perceber, de uma forma mais ampla,
aquilo que é possível nos acontecer. Porque a matéria aprisiona. Eis porque o esquecimento do passado. Mas quando você se liberta deste corpo, a tua visão amplia. E você sente tudo de uma forma muito mais contundente. Por isso ali está. São 1000 vezes mais vivos do que aqui experimentais na Terra. 1000 vezes. Uma pancada. Multiplica essa pancada por 1000. Vai doer muito mais, não vai? É isso aí. A coisa é séria, né? Então quando a gente fala de forma bem firme, está aí a prova. Está aí. Livro dos Espíritos. Então aquilo que estamos passando hoje, e que achamos que está tudo bem, depois vem 1000 vezes mais forte. Porque era um erro. Se for uma coisa boa, 1000 vezes melhor. Né? Olha. Fazei brilhar a vossa luz. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos guardam relação direta com o grau de superioridade. Podem resumir-se assim: invejam tudo o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançá-la. Pesar, ciúme, raiva, desespero, por tudo aquilo que os impede de ser felizes. Remorsos, ansiedade, moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. E é isso que os tortura. Aí quando a gente fala, você que está ligado mais à materialidade do que à espiritualidade e vai ter sérios problemas, aí está. Aí está. Não sou eu que estou dizendo, está ali, ó. Está ali. Está na questão. Questão 970. É ali. Continue com a materialidade, deixe que ela te domine. Faça com que ela te leve para onde você desejar. Faça que outros te carreguem para onde você quer ser arrastado por eles. Não viva você. Depois vai acontecer isso aí. E quem pensar que não, que continue pensando. Depois me conta o que aconteceu. Mas não é porque vai me encontrar não, porque eu não estou nessa. Eu vou lá só para saber. E se tiver que botar no exílio, eu coloco também. Ô Quaresma, pode voltar um instantinho que eu estou com um pensamento aqui. Oi? Pode voltar um instantinho ali que eu estou com um pensamento. Eu já voltei, vou voltar de novo para Por você. favor. Tá aí, voltei. Ali quando diz que Oi? o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, a matéria já... É mais impressionável. É. A matéria já não entorpece as sensações. Claro. Mas aqueles... Porque você está liberto da matéria, do corpo físico. Sim, mas aqueles espíritos que ainda estão ligados, que já desencarnou, mas ainda estão ligados à matéria. Eles estão ligados, não estão na matéria. Sim. Mas estão ligados. Sim. Estão ligados energeticamente. Sim. Ficam até no cemitério. Sim. Ali, bajulando o corpo, vendo, sofrendo junto com aquilo. Sim. Mas eles estão sendo impressionados, porque é uma impressão energética que eles recebem. Já, uma vez liberto, é mais impressionável. A matéria já não lhe entorpece as sensações. Quer dizer, ele vai ter sensações horripilantes. Ele vai ter sensações horripilantes.
ele sofre demais. Ele sofre demais. Ele já não está reencarnado, mas está lá no cemitério do lado do corpo, que os vermes já começam a tomar conta. E ele sofre demais. Lembra aqui que eu contei que o Chico ia no cemitério e tinha lá um que tomava conta daqueles espíritos que estavam perto dos seus corpos, né? Então ele ficava aspirando as bebidas alcoólicas ali. O Chico perguntou a ele. Ele disse que mas só ficando bêbado é mais ou menos isso, né? Só ficando bêbado para tomar conta dessa gente que aqui está. Até que ele tome consciência e se liberte daquilo ali. Oi? Até que ele tome consciência. Ah, sim, perfeitamente. Essa palavra entorpecer, ela significa como se você estivesse no corpo, aquilo não sofre tanta influência, entorpece, diminui a intensidade. Fora do corpo, não tem esse entorpecimento de amenizar a intensidade. Ela multiplica. Perfeitamente, 1000 vezes. Então, essa palavra entorpecer não significa que você vai aliviar. Significa que você não tem um corpo para diminuir a intensidade da matéria. Está aqui, ó. São 1000 vezes mais vivos do que aqui experimentados na Terra. Essa Então, uma sensação. Por exemplo, você tem uma dor agora. A dor. Aí você é entorpecido pela matéria. A dor. Você, no estado espiritual, fora do corpo, essa dor aumenta 1000 vezes. Então, eu estou dizendo, no corpo, entorpece, diminui a intensidade. Fora dele, não tem mais esse entorpecimento. Não. É isso que a gente está entendendo. Porque essa palavra entorpece dá a impressão de que vai diminuir a intensidade. E essa diminuição somente no corpo. Muito pelo Fora contrário. do corpo, não tem mais esse entorpecimento. É mais impressionável. Entendeu, Denise? É mais impressionável. Não tem como. Porque o corpo ameniza, ele é um mata-borrão, ele não deixa que essa... Falava no seu isso ainda há pouco, é que você estava lá fora e você não ouviu. Desculpa. Não, fiquei preso na palavra entorpecer. É isso que eu estou me... Eu sei. Porque Mas falava porque a pessoa já não entorpece as sensações, e já não que dá a interpretação. A coisa é séria, né? Aí você vê, Max, quando a gente fala, né, e eu falo de forma bem... Porque a coisa é séria. Olha só. São 1000 vezes mais vivos do que experimentados na Terra. Então você liberta do corpo. Quando você parte para o outro lado, você fez aqui tudo que não presta, e não prestou atenção realmente na doutrina, e dizia-se espírita, agora... Não? Não posso se livrar dessa não, você que tem que se livrar. É cada um por si. Cada um é que tem que fazer as suas construções. Meu guia espiritual vai me ajudar, meu anjo da guarda, como queiram falar. Não é assim não. Não é assim não. Ele te ajuda até agora. Depende de você. E a tua memória existencial? Onde é que está? Tem prestado atenção nisso? Mas... Tens feito com que você possa estar com a memória existencial viva? Mas quando Jesus falou assim, o amor cobre a multidão de pecados. Cobre. Então, presta atenção. Se você tem alguns advogados seus na atitude do bem, você pode contrabalançar aquilo que você fez de bem, porque você não só fez coisa ruim, a gente faz coisa boa. Esses sentimentos bons são os nossos advogados para atenuar esse sofrimento. Por isso que fazer o bem é o grande advogado que você tem na parte espiritual. Mesmo às vezes você deslizando em coisas erradas. Porque o erro é um processo de aprendizado. Se bem que os delitos das coisas erradas também não ficarão impunes. Claro, mas se você faz o bem, é uma pessoa tenta melhorar. Você pode usar esse sentimento como advogado seu para diminuir essa intensidade da dor. Mas nós fazemos coisa boa. Mas que não use esse bem como álibi para o que fez de ruim. Não é álibi, é advogado. O advogado... Mas que esse advogado não seja aquele que vai te libertar. Não. Que fez de ruim. Não, porque você falando assim, de repente alguém vai pensar, né? Não. Eu fiz aquilo, mas agora eu vou fazer o bem. Não é
Marcelo. Agora eu vou fazer o bem? Não, você tem que fazer o bem continuamente, não é agora. Depois que você está velho, agora eu vou ficar bonzinho para atenuar o mal que você fez. Não vai. Você tem que fazer o bem desde a hora que você se conhece como espírito. É claro, advogado é claro. É isso aí. Supremo Tribunal Federal, na parte espiritual, não tem desculpa não, não tem um horário lá. Aham. Muito bem. Já li isso? Já. Então vamos em frente. 971A. Assim a morte não nos livra da tentação? Assim a morte não nos livra da tentação? A morte vai te livrar da tentação, ou graça? Não. É? Não. Não, né? Tem que falar contigo que o Gil não veio hoje. Não! Mas a ação dos espíritos maus é muito menor sobre outros espíritos do que sobre os homens. Observaram? Observaram o detalhe? Quando eu falei que tem gente aí que está sendo guiada pela obsessão e não percebe? Sobre os homens. Por lhes faltar o auxílio das paixões materiais. Não, mas a ação dos espíritos maus é muito menor sobre outros espíritos do que sobre os homens, por lhe faltar o auxílio das paixões materiais. O que significa dizer? O que significa dizer que o espírito reencarna e aí ele se deixa envolver pela materialidade. A materialidade passa a o absorver. Ele não tem a condição de verificar que o que material lhe cerca é para o avanço espiritual. E ele se deixa dominar pela materialidade. Daí que os espíritos têm mais ação sobre o homem, o espírito reencarnado. Porque é o gozo, é o prazer, é a satisfação, e que a maior parte dos homens chama isso de felicidade. E que não é. E que não é. O excesso da materialidade. E que não é. Chama o prazer, Essa vai. o gozo. O excesso da materialidade gera câncer. Tudo, gera tudo que não presta. Tudo que não presta. Então, é aí aonde está. Por isso, por lhe faltar auxílio das paixões materiais. Aí quando eu falo e cravo, fuja da materialidade, é porque a coisa é muito séria. E aí não é eu, o Agostinho fala. E o Agostinho trabalha bem isso, esse campo. É só ver lá nas conclusões do livro dos Espíritos. A coisa é muito séria. Esse é o grande detalhe. Porque você está reencarnado, você está diante da materialidade, o prazer, o gozo, a satisfação, né? O bem-estar, que você chama de bem-estar, que não tem bem-estar nenhum. Junta isso tudo e diz, isso aqui é felicidade, que não é. E aí, nesse montante, é que aquele amiguinho careta começa a trabalhar com você. Usa a tua pineal e você não percebe. E você parte para aquilo que ele deseja, influenciado, inclusive, por aqueles que te cercam. E muitas vezes do próprio grupo familiar. E por que não dizer do próprio grupo familiar? Que te envolve e você não percebe. E você vai fazer o que não presta. Para você mesmo e para eles. Essa é a realidade dos fatos. Aí está. Quando a gente faz trabalho na penitenciária, junto aos presidiários, lá você vê que todos os obsessores estavam com eles usufruindo de todos aqueles benefícios que ele proporcionava fora do cárcere. Quando eles vão para o cárcere, não fica nenhum obsessor mais com ele. Eles ficam sozinhos porque eles não proporcionam
mais para. Então você vê o quanto eles ficam abandonados, eles ficam assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ele não tem mais força para nada, porque o obsessor, eu não posso ficar nessa prisão eu vou ficar aqui, você está preso, agora eu não posso fazer nada. Ficar ruim, É isso, vou ficar né? preso. Aí ele Leva outro. vai obsediar outro. Aí leva o outro para certeza. grade e abandona de novo. Com certeza. Se tu vê a declaração dos presidiários, sem o processo obsessivo, tu pensa que ele é um anjo. A vontade de abrir a cabeça e soltar ele. Porque como é que eu consegui fazer isso? Eles imaginam o que eles fizeram através do processo obsessivo. É incrível essa leitura que se faz desse abandono total. Pois é, esses são os motivos que a gente tem que passar pela reflexão e ver como estamos agindo. Vai ficar O que estão fazendo? E aí, Maxwell, acontece também com pessoas desequilibradas mentalmente. Eu tive uma vizinha, que ela dava uma crise de loucuras, a família internava, chegava lá, os médicos examinavam e não tinha nada. Estava boazinha, voltava para casa e chegava em casa enlouquecido de novo. Era obsessor, né? Não. esperando lá. A Ida trabalha como professora Lá no presídio. no presídio, É. né? Ela relata que ela gosta muito dos alunos. Ela diz que dá um trabalho para eles, às vezes, por exemplo, que surge algum desenho para pintar, espírito da criança. Mesma coisa. Desenho de Natal, eles ficam lá disputando que eles querem pintar. E é interessante que a atitude deles, como ela relata, parece que são meninos de 10, 12 anos pintando. Um comportamento completamente diferente do que se imagina. Ali há uma variação grande, né, de comportamentos e de influências espirituais enorme. Né? Um presídio, já viu, né? A coisa é muito séria. E ela precisa se cuidar, né? Até por trabalhar ali, né, nesse ambiente energético, né? Que não é fácil. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para garantirmos a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, todos os que não creem ou não tiveram oportunidade de esclarecer-se estariam deserdados, o que seria absurdo. É o bem que garante a sorte futura. Isso aí. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que ele conduza. É aquela pergunta que a gente faz. Quem não conhece a doutrina espírita, como é que fica sem esse esclarecimento? Aí fala, não tem que conhecer a doutrina espírita. Basta ser um homem de bem onde que você esteja. É aí que está a resposta. Perfeitamente, porque aquele, inclusive, que passou a ser um homem de bem, certamente ele já tem os esclarecimentos necessários Aí é experiente. e os adquiriu em outras existências. E então, muitas vezes, ele não está aqui. Ele está no catolicismo, ele está lá na Assembleia de Deus, ele está lá na casa de Umbanda, tentando passar para aqueles que lá se encontram o caminho a seguir. Tem preto De maior velho, conhecimento. tem preto velho que tem uma sabedoria. Como é que um preto velho mal sabe falar e tem umas colocações profundas? Entendeu? Aí está lá dentro. Doutor Bezerra de Menezes, trabalhando no centro de Umbanda com preto velho. Um preto velho, perfeitamente. Imagina isso. Aí o bem está em todo lugar, só que nós não temos essa experiência de maturidade para perceber isso. E queremos encontrar nesses locais resultado para a nossa vida material. E eu me lembro muito bem que quando eu comecei na doutrina espírita, aliás, eu comecei no ventre de mamãe. Aliás, não foi nem nessa reencarnação, foi na passada, mas no ventre de mamãe. E mamãe frequentava uma casa espírita, e nós tínhamos muita orientação, fui crescendo, me tornei menino, enfim. Nós tínhamos sempre, adolescente, nós tínhamos sempre muitas orientações de um preto velho. Né? E ele chegava como preto velho mesmo, salva Angola com a graça de Deus. Né? E ele dizia que aquela reencarnação
como preto velho, foi a reencarnação e regeneração dele, onde ele cresceu. O tempo foi passando, o tempo passou, e nós, dentro da doutrina espírita, em determinado momento, esse preto velho já não se apresentava mais como preto velho, era o Luciano, meu amigo careca, minha mãe chamava. Ele já se apresentava com uma reencarnação após. Mas a necessidade que nós tínhamos era de ouvir aquele preto velho inicialmente. E eu me lembro bem dos conselhos. Você quer construir um poste, mas não fez ainda um fósforo. Você vai pisar em tábua de caruncho. Simplesmente. Olha só a profundidade das coisas. Simplicidade. Você vai pisar em tábua de caruncho. Quer construir um poste, ainda não fez um fósforo. Teve uma declaração do preto velho chamado Pai Joaquim, que ele diz que na Europa, antes de ele encarnar na África, ele foi um grande médico, cirurgião, e que usou a cirurgia para coisas equivocadas. Aí foi para a África, volta para o Brasil escravo, mas ele não perde a medicina da Europa. E trabalha como preto velho, fazendo remédios através das plantas. Homeopatia. Esse preto velho eu receitava também. Homeopatia. De onde ele tirava isso? Do nada? Isso, Um grande cientista. Perfeitamente. Muito bem. Então, os que se dizem espíritas precisam ter uma firmeza, diria eu, bem maior no sentido do conhecimento. Oi, né? A pílula. Remédio. Sim, a pílula do coração. Essa pílula aqui é para angina. O que eu fiz com o meu coração, né? Só aniversário. É melhor não falar, não. Deixa eu. Estou tentando expurgar tudo isso. Mas é difícil, viu? Umas 10 encarnações. Mais umas. 10. Não vai ficar pouco. Muito obrigado pela lembrança. A minha enfermeira hoje não lembrou. Lembrou? Viu? Então, os que se dizem espíritas precisam prestar muito mais atenção. Mas será dado. Porque essa é a terceira revelação, nós sabemos. E se você foi chamado à doutrina espírita, é porque você tem condição de assumir com você mesmo a doutrina espírita, para que amanhã as lágrimas não corram. Para que amanhã a dor não seja 1000 vezes mais intensa, como estava no quadro ainda há pouco. Então, é por isso que a gente costuma falar com muita convicção, com muita firmeza, porque a coisa é muito séria. E todos nós sabemos disso. Mas não basta saber. Tem que empregar a seriedade, cada um consigo. Isso eu preciso deixar de fazer. Eu tenho que procurar uma outra maneira. Vou ter que conversar com vocês, né? De um outro jeito. Vou procurar uma outra forma, uma outra maneira. Eis porque temos inteligência. E aí é colocar a inteligência para funcionar. Não é colocar a inteligência para provocar desacordo, provocar desavença, mas para provocar uma outra maneira de comportamento para com aqueles que nos cercam. A partir do momento que eu preciso realizar aquilo que é necessário à minha evolução. Somos seres inteligentes. Cada um tem que saber usar a sua. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar ao lhe firmar as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite que nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio
uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade futura. E é assim que contribui para essa felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se possa consegui-la. Isso. Aí. Ok? Mas se você foi chamado à doutrina espírita, aproveita. Ajuda muito. Porque é aquilo que costumamos falar, e não sou eu quem digo, a própria espiritualidade fala sobre isso. Você muitas vezes dispensa uma oportunidade e você só vai encontrá-la novamente milênios depois. A coisa é séria. Mas se eu dispensei agora, só vou encontrar milênios depois? Sim. Porque você vai passar por uma série de existências e você vai ter que despertar. E muitas vezes você não desperta. E aí vai correndo uma existência, 2, 3, 4, 5, passou milênios. 2000 anos. Agora eu entendi. Uma coisa séria. Perdeu a oportunidade? Problema teu. Só daqui a 2 Vai jogar fora? Problema teu. Só daqui a 2 anos. Conheceste a doutrina espírita e não a praticaste, continuaste no materialismo, problema teu. Só daqui a 2 anos. Problema teu. Irmão escutou isso, né? Você está pensando que porque você é espírita você vai se livrar? Não é assim não. Muito pelo contrário, você se compromete mais. Porque sabia e não fez. Terminou. Já? Terminou essa parte. É o livro dos espíritos, não é o evangelho. Era Denise, mas não. Terminou o livro dos Espíritos. Muitas vezes dizeis, ao falar de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, enunciais uma verdade, pois realmente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito ainda jovem, na senda do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, que receberá por recompensa do seu mérito a graça de sua provação. Ser tão curta quanto possível. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Aí. E morreu tão jovem, coitado, né? Tinha tanta coisa para fazer. Morte prematura. Uma morte prematura. E você estava pensando em fazer isso, aquilo, tinha tantos sonhos. Pois é, mas eu sonhou agora. Acabou. Acabou. Está com pena de quê? Pena do quê? Morreu só porque a aprovação era pequena. Então foi. Morreu com 12, 13, 14 anos, coitado. E o mal, Deus Aí recebeu uma bala perdida. Perdida nada, foi achada. O mal, Deus permite que ele fique mais tempo, é para ele ter tempo de se regenerar, Pois de é, melhorar. como eu, velho, com 80 e tantos anos aqui. Vai morrer com 110. Por quê? Tá vendo? Vai ficar aqui até o último quietinho, até o último iota. Viu? Até o último iota. Tá vendo o que ele deseja? Até o último pinto ir. E quem quer fazer em cima É a droga? vontade de Deus, ué. Aí morre aquela pessoa jovem, fica todo mundo penalizado, coitadinho. Coitadinho de quê? Qual o problema? Ótimo. Eu lá em casa, inclusive com os dois, às vezes nós estamos lá vendo televisão, aí passa aquelas coisas com os nossos políticos da vida aí, eu digo, caramba, era melhor que esse cara morresse. Se ele morre agora, se comprometia mesmo. Eles ficam bebendo. Mas é verdade. Porque se ele morre, né, já está todo comprometido, não vai fazer mais porcaria, morre logo, cara. Vai embora. Que aí você, né? Morrer é uma coisa tão simples. Morrer é mais fácil do que reencarnar. Morrer é mais fácil.
dói menos, entre aspas. Eu não sei porque eu não me lembro da última vez que eu morri. Oi? Eu não sei dizer porque eu não me lembro da última vez que eu morri. Mas você vai saber agora. Daqui a pouco você vai. Vai demorar muito não, viu? Aí, Graça. Que bom. Nós vamos juntos, nós vamos no mesmo dia. É por isso que essa sala está vazia. Por isso que não vem ninguém para assistir. A sala está vazia por causa disso. Por que nós estamos aqui? Vamos morrer. Quer dizer, se nós fôssemos um homem de bem, certamente já teríamos Com morrido. certeza. Não é, Denise? Pois é. Você já teria ido, né? Estava numa outra condição. Aí está aqui, cheio de dificuldade, tem que resolver isso, resolver aquilo, como é que eu faço? E agora? E se compromete mais, de repente faz errado, não é verdade? Não tem problema, muitas vezes é isso aí. Se fosse um homem de bem, teriam morrido. Por que esses políticos são velhos, safados e ainda estão lá fazendo um monte de porcaria? E tudo cambada de velho, né? Veja o que aconteceu agora na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro. Que coisa terrível! Como é que estamos? Veja como estamos, como o mal é penetrante na vida do espírito encarnado e ele não percebe. Olha, coisa muito séria. Não era melhor que esse cara tivesse morrido mais jovem? Seria bom para ele estaria numa outra condição. Se fosse um homem de bem, vizinho de um malvado, Não, se morre. Se morre. se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, perfeito. Logo dizeis, antes fosse este, quer dizer, queria que o malvado morresse, o malvado tem que ficar aí para sofrer mais. Né? Cometeis um grande erro, porque aquele que parte conclui a sua tarefa, e o que fica talvez não haja começado a sua. Porque então quereríeis que o mal não tivesse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre. Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão enquanto se restituísse a liberdade a um que não tinha esse direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Você está no cativeiro? Estamos, né? Estamos presos. Perfeito? Não era melhor que todos nós, jovens, na fase de 16, 17, 18, 20 anos, tivéssemos morrido? Nós estaríamos aqui agora. Vocês não estariam aqui agora ouvindo o Quaresma. Eu estou gostando de estar aqui. Não teria. Apesar de tudo, eu estou gostando de estar aqui. Eu tenho muito que errar ainda, viu? Mas não teríamos o conhecimento que temos hoje. É zero. Não, mas se tivesse morrido, já tinha conhecido. Já seria um homem de bem. Já tinha trazido o decano. De outra época. Depois não quer que eu seja o sucessor dele. Vejam como a população, a maior parte ainda pensa de forma completamente errônea por falta de conhecimento do processo reencarnatório, que representa o processo reencarnatório, o que representa estar vivendo no planeta Terra. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Quer dizer, quando você começa a dizer, coitado, que coisa, mas por que isso aconteceu? Você está blasfemando contra Deus. Porque só acontece o que Deus permite. Se não tivesse que morrer, não morreria, porque Deus não permitiria. Então, há de se ter cuidado ao observar
os acontecimentos e o que estamos comentando, o que estamos falando a respeito. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Vossas faculdades, no entanto, são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Aí, por isso se fala tanto no materialismo. Esta, então, vos aparecerá como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Fé. Quem tem medo de morrer? Eu. Então não entenderam nada de doutrina espírita. Medo não é medo, é a expectativa de ter controle de Deus e chegar lá. Roberto, tinha uma amiga minha, Roberto, que ia dar passe em moribundo. Aí toda vez que ela dá passe, passava um dia a pessoa morria. Aí de novo, dava passe e a pessoa desencarnava. Aí, como chamar mais ela não? Toda ela vinha para curar e a pessoa desencarna. Mas aí ela pedia, Senhor, leva esse espírito que está sofrendo tanto. Aí a pessoa não queria mais chamar ela para dar passe. Ela pedia, leva, Senhor. Um ser humano pode ter esse estágio desse jeito. Aí igual eu. Por que você tem medo de morrer? Eu ainda não estou preparada para... Preparada como assim? para que vou encontrar lá. Mas você veio de lá. Sim, mas aí eu não sei o que vai estar me esperando. Eu ainda não cumpri meu papel aqui, eu acho. Você não cumpriu o seu papel? Não, se você não cumpriu, isso é certo, senão você já teria ido. Ou então não, né? Ainda estou aqui para fazer alguma coisa ainda favorável, né? Como é que você pensa que quando você morrer, o que vai acontecer? Eu acho que eu vou ainda passar se for para parte da, como é que se fala, da enfermaria, vai estar bom. Do hospital. Eu acho que eu não posso fazer. Ficar comendo lama vai ficar meio difícil, mas se tiver que comer lama, vamos comer lama. Oi? Se tiver que comer lama, vamos comer lama e pronto. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho medo de morrer, não tenho medo da morte. Por que morrer? Porque é aquele momento terrível que você está moribundo, ou então você recebe um acidente, né, para atravessar a rua, leva uma cacetada. É aí que é, eu morrer. Agora da morte não, porque a morte não existe, né, para o espírito. Então nós temos... Você tem medo da forma que você possa vir a morrer? Sim, sim. Entendeu? Aquele momento final. Mas não tem nada não. Nós vamos chamar essa mulher que dá passo. Tem que saber o nome dela. Ela não tem encarnada ainda. Ela foi da porta no gato, pum! Aí eu fui pra baixo, mas chama o tema da porta dos meus gatos. A gente tem que saber o passo no Cid. Não, eu quero saber o nome dela. Eu quero você chegar na minha porta. Roberto, ele me desencarnou, aí assistiu um velório. O corpo dele estava lá, mas ele estava dentro da capela, escutando. Aí tinha pessoa que ele considerava amigo dele, que chegava no ouvido do corpo e falava assim, você não vai ver nada. E ele escutando, entendeu? Você escuta tudo, porque você assiste o velório. Aí você sabe, né, você era muito simples. Cada coisa, a pessoa fala assim, caramba, era meu amigo falou isso pra mim. Mas a questão também é essa, tem que ter cuidado, porque a maioria de nós assistimos o nosso velório. Mas olha só, o Divaldo conta uma história que tinha uma família que chamou ele para dar passe de uma pessoa que estava muito doente. O doutor Bezerra apareceu para ele dizendo que ele ia ficar curado. O enfermo ia ficar curado. E ele pegou e falou para a família, não, ele vai ficar curado.
Dali um tempo, não demorou muito, a pessoa No dia desencarnou. seguinte, Aí ele pegou, ué, mas o que aconteceu? Aí o doutor Bezerra se curou, saiu daquela condição precária do organismo e dá. agora ele vai ficar bom. Vai ficar bom. Procurado na eternidade, né? Isso. Terminou. A próxima, no próximo, os eventos voluntários. É o que nós vamos ver certamente na primeira quarta-feira de janeiro. Né? Porque 24 a 31 Não, é mas quarta-feira. 17 Não, não. 17. Não, A próxima não, eu sei, né? Na próxima, dia 17, Perdão, eu já. Na próxima, quem vai falar sobre os eventos voluntários é o Maxwell. E aí, mano? Vamos falar. Falar comigo. Eventos voluntários é o nosso próximo eixo. Mas então é isso, quer dizer, a Ingrid tem medo de morrer porque ela não sabe o que vai acontecer. Ela falou. Ela não sabe o que vai acontecer. O fato de não saber o que vai acontecer já cria aí um grande problema, você sabia? Já te cria um grande problema. O fato de você ter essa mentalização. Você tem que pensar que vai morrer e que Jesus vai estar te abraçando. Já planejei tudo que eu quero. O Cid diz que não tem medo da morte, mas tem medo de morrer. E você, Graça? Eu não tenho medo de morrer, não, porque eu confio muito na misericórdia de Deus. Perfeitamente. E você, Denise? Eu não tenho medo, não. Até tinha, mas agora não. A Valéria está ali querendo falar alguma É coisa. que eu já planejei como é que eu quero. Ó, Diga. o Quaresma, as pessoas têm mania de dizer assim, fulano não tem onde cair morto. Morto cai em qualquer lugar, não tem onde cair. Não é? Tem onde cair vivo. E morto cai em qualquer lugar. Diga. Então, eu tive duas tias que morreram dormindo. Achei ótimo, legal. Aí imaginei, dona minha dormindo, o anjo guardião bate assim no meu ombro com aquela delicadeza, levanta daí que a moleza acabou. Pronto, vou embora. Olha que lindo. Mas não são todos que têm esse mérito Pois é. Aí é que tá. de morrer. Tem muitos que morrem numa cama, cheio de dores, atrofiado, com uma série de problemas. Esse é o que o Cid fala. É isso que ele não quer que aconteça. É porque ele já está sabendo que vai acontecer alguma coisa parecida. Com certeza. Então, isso realmente é que é doloroso, né? Foi isso que ele está Ficar falando. preso. Você ficar entrevado numa cama, cheio de doenças, as pessoas terem que te atender, terem que fazer. Esse é que é o problema. Isso é doloroso para o espírito, realmente. Aí você quer partir, mas os familiares não deixam. Entendeu? Aí é que. A irmã, se for no livro Escutando Sentimentos, ela fala que o medo é um sentimento sombra. Mas se você usa o sentimento sombra como auxílio, esse medo passa a você preservar o seu corpo e não ser um suicida indireto. Então você pode usar o medo como instrumento para você permanecer mais tempo no corpo. Então esse medo que a irmã Sefor fala é um medo saudável, não é um medo destrutivo. Porque o medo você obedece à lei de conservação. Você se preocupa em se cuidar, porque você tem medo de morrer, mas um medo educado. Não é um medo de pavor, como é que vai ser, não. Eu tenho medo e vou me cuidar para não morrer, então é um medo educado. Então você usa a sombra de maneira educada. Joana fala muito sobre o medo. Então você pode falar, tem um medo, de maneira natural. Agora, usar o medo não como sombra, mas como instrumento de conservação pela lei de conservação. Senão você comete suicídio indireto. A falta de medo, você fica descuidado, Mas aí, você fica relaxado, você fica descuidado. Nesse sentido, passa a não ser medo realmente. Mas a gente usa a palavra medo. Qual outro termo que a gente vai usar? Uma forma de Não, mas é o favor, medo a gente educa. Toda sombra é educada a partir do momento que você conhece Jesus. O Não tem medo de sofrimento nada. também é uma Oi? O sofrimento também é uma depuração. Né? O sofrimento é para promover
o conhecimento, promover o despertar. O sofrimento, a dor, tem esse propósito. São ferramentas para o nosso despertar. Às vezes até para a pessoa aprender a perdoar, né? Algumas coisas. A melhor maneira de morrer é no hospital. São ferramentas para que a gente aprenda a ter paciência, resignação, procure ter o conhecimento do porquê aquilo está acontecendo. Espiritual. Então Vai passar só muda de é uma ferramenta de despertar. São despertamentos que nós necessitamos. Quer dizer, por exemplo, vou falar de mim. Tá? Esse meu processo, essas minhas dores, eu já refleti muito sobre isso. Cheguei a algumas conclusões, né, de comportamentos meus que me levaram, de repente, a esse estado de coisa. Né? Cheguei a algumas conclusões. Refleti. Eu não posso dizer para você que certamente foi isso, porque eu estou ainda anestesiado pela carne, digamos assim, aprisionado, como vírus ali. Né? Mas eu refleti bastante a respeito disso, essas minhas necessidades, o que eu sinto, né? O que já me aconteceu. Eu vejo que tem reflexo com determinados comportamentos que eu tive e ainda tive nessa reencarnação. Se nessa reencarnação eu tivesse tido um outro comportamento, eu não teria esse agravamento que passei a ter. Com certeza. Mas eu não consegui me dominar, não me corrigi. E a falta da correção me levou a estágios dessa natureza. Né? Porque só eu mesmo sinto o que... Só a pessoa mesmo é que sente o processo pelo qual ela está atravessando. Né? Porque a dor, ela traz a individualidade. Não tem como ser de outra maneira. É individual. Está sentindo dor? Não, mas essa dor é um pouquinho, não. Quem está sentindo a dor é que sabe o que ela tem de dor. Né? Mas aí é necessário que a pessoa tenha consciência e não se faça de vítima. Não se vitimize por isso. Ah, mas com certeza. Por isso a resignação. Por isso nós vimos aqui, resignação. Você tem que resignar. A partir do momento que você compreende o que está acontecendo, tranquilo. Já minimiza o processo. Né? Se você entra em confronto, né, achando que isso não está bom, que coisa ruim, aí agrava. Normalmente agrava. Né? Aí vai para processos mais acentuados, enfim. Aí, se conformar com o que está acontecendo, de repente a pessoa recebe até uma cura espiritual, né? E quantas pessoas não vão aí fazer uma cirurgia, chega lá e não tem mais. O termo não é bem se conformar, é ter resignação, é compreender. Compreender o porquê. Diga. Roberto. Valéria, mais velho. Não, fala você. Quando a gente estudou domínio sobre os elementares, quando nós estudamos domínio sobre os elementares, sim. que Jesus domina os elementares, nós temos essa condição de dominar os nossos elementares, das nossas células doentes. Nós somos deuses de nós mesmos. Então, quando os nossos elementares estão desconectados, nós podemos, né, alimentar os nossos elementares e acalmá-los com a resignação, fazer com que as células iluminadas possam trabalhar as células escuras. Então nós temos poder sobre nós mesmos, não sobre o outro. Se Jesus dominou os elementares, nós podemos dominar os nossos elementares físicos. Não lembra que nós estudamos os elementares? O índice moral de cada um é que leva o mais ou menos nessa intensidade ou não do sofrimento. Perfeitamente. Perfeitamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Diga. Então, eu estou me preparando para levar bronca, porque eu sou negligente. Está se preparando para quê? Levar bronca. Bronca. Sou negligente com a saúde. Eu sou consciente disso. Entende? Mas ela está consertando, ela vai melhorar. Mas ela vai melhorar. Calma, Roberto. Não briga com ela vai melhorar.
Calma, relaxa. Ela está melhorando. Não briga pra ela. Não, o impressionante não é isso. O impressionante é que a criatura diz que ela é consciente disso. Se ele é consciente, por que continua fazendo? Porque ela é inconsciente. Porque eu estou esperando. Não, aí tem outro termo que eu não vou falar aqui agora. Porque se eu sou consciente e continuo fazendo, aí tem outro termo, né? Eu não vou dizer um termo, mas é a falta de inteligência, né? Valéria não é fácil. Esse espírito que está aí, cara, isso é problemático. Essa alma, É um perigo, então. eu não conheço profundamente, mas já conheço alguma coisa. Essa alma, nossa. Bom, gente, nós terminamos. Já sabemos que no próximo vamos ter aqui o nosso Maxwell fechando esse ano, né, com os Tormentos voluntários. tormentos voluntários, né? Tem muita gente fazendo tormento voluntário sem perceber. Tem muita gente sem perceber. Né? Poderíamos até dizer, de repente, dizer que é um tormento voluntário. Como você falou, eu sou consciente, mas continuo fazendo. Então tem muita gente fazendo assim. É um tormento voluntário. Eu não sou consciente, mas eu quero. Pelo amor de Deus. Ah, Deus do céu. Então, vamos terminar o nosso encontro de hoje. Quaresma. Oi. Ele vai usar até a mim como exemplo. Na próxima reunião ela pediu para usar ela como exemplo. Quer que bote a imagem dela? Não. Para todo mundo conhecer pelo vídeo. Cheio de mão, assim, ó, cheio de mão. Mas ele falou, mas não esquece de convidar a mulher para dar um pulinho aqui semana que vem. Não, ela vai dar um passo no Lucílio e depois na Ingrid. Olha só. Ela vai dar Quando é no ser humano, demora uns dias, mas quando é no gato, é na hora. O gato fica tudo na hora. O animal não aguenta tudo. É na hora. É o raço mortal. Ele chama a moça, eu já falei pro meu amigo que ele não vinha, tá passando todo mundo aqui. Pra ver o que acontece. Bom, então vamos encerrar o nosso encontro de hoje, elevando o nosso pensamento a Jesus, colocando na nossa tela mental aquela imagem do Mestre que conhecemos, e vamos conversar com Jesus. Jesus, amigo, como é bom estar contigo. Como é saudável conversarmos a respeito dos teus ensinamentos. E permita, Jesus, que tenhamos a responsabilidade suficiente para colocá-los no nosso caminho. Precisamos, Mestre, precisamos orientar melhor os nossos passos, posicionar melhor a nossa mente, caminharmos um pouquinho mais na estrada do amor. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Queridos irmãos, amigos, trabalhadores da seara do bem, que nos auxiliam, nos protegem, nos amparam. Muito obrigado. Muito obrigado, Eurípides Bassanufo, pelo despertar
estamos colhendo. Muito obrigado, querida gente. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.